esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no seu tempo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia de hoje, ela vai nos remeter a nós meditarmos como que nós nos relacionamos com as pessoas que muitas vezes apresentam dons diferentes, melhores do que os nossos. O que nós fazemos com o nosso batismo, com a nossa vida de cristão? Nós produzimos os bons frutos que Deus convida a nós produzir durante a nossa caminhada, nessa nossa peregrinação neste mundo? É sobre isso que nós vamos meditar. Primeira leitura é uma leitura muito interessante, muito importante, muito conhecida da vida de José. José é aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos porque era um filho muito querido do pai. Era um filho que tinha dons especiais, tinha a graça de poder interpretar os sonhos. E tudo isso para que a família se mantesse no caminho do Senhor. Mas aí entrou a inveja, os ciúmes, a competição daqueles que eram mais velhos, porque não conseguiam admitir que um irmão mais novo tivesse mais sabedoria do que eles, que já tinham uma certa idade e se julgavam já melhores daqueles que eram ainda mais jovens. Penso que isso acontece nos dias de hoje também. Há muita inveja, muitos ciúmes, muita competição, muita briga por causa de herança, para quem vai ficar no primeiro lugar, quem vai ter o melhor salário. Isso acontece também dentro da igreja, vaidade, muitos ciúmes, muita competição entre os próprios membros, entre os fiéis e também na sociedade. O que essa leitura vem nos ensinar? Em primeiro lugar, na vida de cada um de nós, nada é por acaso. José poderia ter, depois dito: olha, mas eu fui injustiçado, eu fui humilhado, me entregaram para os ismaelitas como um escravo, como um animal, enfim, poderia ter
vingado os seus irmãos e toda a sua família e o povo de Israel. Mas ele não fez isso. Ele entendeu que aquele acontecimento que foi naquela época, né, para ele uma tragédia, uma traição, né, ter sido assim jogado para os animais, né, quase foi devorado, depois vendido como escravo, poderia considerar ele aquilo como algo imperdoável, né, como algo, olha, me trataram como um animal, agora eu darei a minha resposta. Que é o que muita gente faz, né? Dente por dente, olho por olho, vingança, raiva, ódio, guerra, matar, competir. E para que eu possa alcançar os meus objetivos, eu faço qualquer coisa, né? Tem gente que até faz pacto com o demônio, né? Essa é a realidade. Então, José ele vai fazer totalmente diferente. Ele vai entender que aquilo foi algo que Deus permitiu para que ele pudesse lá na frente recuperar, salvar, acolher a sua família, porque havia, né, acontecido uma grande fome naquela região, uma grande carestia. E isso também é na nossa vida. Nós temos que, às vezes, também refletir sobre certos acontecimentos. Por que um filho às vezes nos decepciona? Por que meu pai e minha mãe não dão às vezes aquilo que eu gostaria? Por que às vezes eu não passo no concurso? Por que às vezes eu não tenho o trabalho ou o salário que eu gostaria? Tudo tem um propósito de Deus para nós. Nada é por acaso. Tudo é para a nossa conversão, para a nossa santificação, para a nossa mudança de vida. Às vezes, naquele momento, a gente não entende. Nem Nossa Senhora entendia, mas ela guardava tudo em seu coração, porque ela sabia que tudo tinha um propósito para a vida dela. No Evangelho de hoje, esse Evangelho, essa parábola que Jesus vai contar dos vinhateiros lá homicidas, ela vai mais ou menos seguir nesta mesma linha, né? Ali conta que um vinhateiro, né, um homem muito rico, produziu lá uma vinha, plantou, né, cercou-a, deixou toda uma estrutura para que essa vinha produzisse muitos frutos e alugou para alguns homens que vieram lá trabalhar. E esse homem foi viajar, né, foi fazer outros negócios, tinha outros compromissos em outros lugares. Mas quando chegou no tempo da colheita, ele pediu lá que os seus funcionários fossem lá para fazer um acerto. E quando esses chegaram, foram maltratados, foram até açoitados e alguns mortos. Numa segunda vez, o proprietário de novo tenta uma negociação e da mesma forma mataram a todos. Então o proprietário manda seu filho, né? Seu filho para que, quem sabe, o filho pudesse ali reaver aquela vinha, recuperar, né, aquelas pessoas, poder mostrar a eles que eles não eram os donos da vinha, mas que eles simplesmente haviam alugado e que eles deveriam prestar contas daquilo que eles estavam usufruindo. E eles também trataram da mesma forma o filho deste vinhateiro. Muito bem. Esse vinhateiro é Deus. E ele produziu um universo, né? Criou um universo para a nossa felicidade. Aqui entra também a relação de Deus com o povo de Israel, que preparou um povo, né, que não era povo, foi reconstruindo pessoas que viviam na rua, pessoas abandonadas, escravas, né, até dos seus patrões naquela época. E Deus foi fazendo um povo, montando um povo, não para que esse povo pudesse se sentir superior às outras nações que eram muito bem organizadas e poderosas, mas para que do nada pudesse surgir ali o Espírito de Deus, que transforma a vida do ser humano, que faz novas todas as coisas, e para que esse povo chamado de Israel produzisse muitos frutos, não do egoísmo, não da guerra, não da competição, não do orgulho, não da morte, mas da vida, da solidariedade, da santidade, do amor ao próximo, de amar a Deus com todo o seu coração, de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim, só que
a gente sabe pela história que também isso não aconteceu. Mas também tem um propósito aí, porque Deus usou deste povo para mostrar ao mundo inteiro que existe um único Deus e que nós deveremos amar esse Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma durante toda a nossa vida, vivendo a santidade e produzindo frutos do amor, do serviço, do perdão, do acolhimento, da fé, da obediência, e que esses frutos possam servir para o bem comum, para todas as pessoas, não somente para alguns privilegiados. Esta é, a reflexão que nós podemos tirar deste Evangelho. Hoje também nós somos convidados a olhar para a nossa vida de batizado, de cristão, de católico, de filho, de filha de Deus. Quais são os frutos que nós temos para oferecer ao Senhor hoje? Aonde foi que nós visitamos um enfermo? Quando foi que nós ajudamos alguém com os nossos bens? Quando foi que nós tivemos a oportunidade de evangelizar uma pessoa que estava desanimado, muitas vezes até querendo cometer suicídio, que tinha até mesmo querendo desistir do seu matrimônio, chutar o pau da barraca, como a gente costuma dizer? Quando foi que nós ajudamos alguém a recuperar a paz, a sua fé, a santidade, através das nossas atitudes? Porque é disso que nós um dia seremos cobrados. O que nós fizemos da nossa vida como cristãos para o bem comum da igreja e da nossa própria alma aqui neste mundo? Ou nós vivemos apegados, achando como aqueles vinhateiros que nós agora somos donos da vida, que ninguém tem nada a ver comigo e que eu faço o que eu quero e todo mundo faz e por que eu não posso fazer e que eu tenho que estar prestando contas, da minha vida para a igreja ou para Deus, e por que eu agora que tenho a oportunidade de ter, quem sabe, um trabalho, um salário, uma família, por que eu tenho que ser humilde, rezar, por que eu tenho que estar na igreja, por que eu tenho que ser fiel, por que eu tenho que ser humilde, despojado, desapegado. Então, isso vem muito no espírito da Quaresma, de nós reconhecer que somos também pessoas, homens e mulheres, que estão num processo de conversão, de mudança de vida, de transformação, para que sejam podadas também aqueles ramos em nós, aqueles galhos que não produzem frutos, que são as atitudes de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de autossuficiência, de julgamento, de raiva, de ódio, de ressentimentos, de falta de perdão. E que nós possamos aí sim produzir os frutos da fé, do amor a Deus, ao próximo, da santidade de um modo geral. Penso que isso hoje é para nós refletirmos e pedirmos ao Senhor que nos ajude, que possamos nascer de novo, ser esse novo homem que já não vive mais para fazer a sua vontade, mas a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.